Olá, estudante, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa aula de número 8 aqui do Essência Educacional. Essa aula é sobre visão humana e fundamentos de ótica, tá? Nós vamos revisitar alguns temas trabalhados aí na aula 7, que era sobre reflexão e refração. Contudo, a gente não vai se aprofundar, tá? Porque o intuito dessa aula é entender como se dá o fenômeno das cores na natureza e como o nosso olho consegue enxergar as cores. Tudo bem? Então, começando aqui, a gente vai falar primeiro da interação da luz com a matéria, tá? Algumas interações, não são só essas, tem outras, mas aqui para a nossa aula de hoje o que importa são essas três, mais especificamente a reflexão e a absorção. A gente começa falando da reflexão, a luz incide aqui sobre um meio material e é refletida por ele. Então, quando você consegue enxergar um objeto, na verdade você está vendo a luz que foi refletida por esse objeto. Tá? Se a superfície for perfeitamente polida, você vai ter formação de imagem. Então, ao invés de você enxergar o objeto, você vai enxergar a fonte de luz, no caso do espelho, de superfícies muito polidas, como lago ou um carro encerado, etc, etc. Tá bom? Então, aqui tem a reflexão. A refração nós vimos também na aula anterior, é quando a luz ela muda de meio material e sofre um pequeno desvio da sua trajetória. Tá? Isso depende do índice de refração. Se você não lembra, volta lá na aula de número 7 e reveja esse conceito. Tá? E esse conceito aqui vai ser importante para essa aula, que é o conceito da absorção. Tá? A absorção é quando a luz incide em um corpo e ela não é refletida nem atravessa refratando, mas ela é absorvida por esse corpo. Esse corpo sofre uma variação da sua temperatura, ou seja, ele ganha energia térmica, tá? Que a energia luminosa é transformada em energia térmica. Essa forma de transmissão de energia a gente chama de radiação. Tá? O que é importante a gente ver aqui, nesse momento, é que a reflexão nem sempre ela é total. Tá? Muitas vezes acontece em parte reflexão, tá? E uma parte dos raios são absorvidos. A absorção também nem sempre é total. Às vezes uma parte dos raios são absorvidos e a outra parte é refletida. E esse percentual de reflexão e absorção é justamente o fator que vai determinar a cor do objeto. Então a cor que a gente enxerga de um objeto, na verdade, é a cor da luz que é refletida por ele. Então essa luz branca que a gente enxerga no dia a dia, que vem das lâmpadas, do sol, do fogo, etc. Na verdade, dentro dela, você tem uma composição de vários comprimentos de onda, ou seja, de várias cores, inclusive comprimentos de onda que são invisíveis para o olho humano, como o infravermelho e o ultravioleta, que estão presentes na luz do sol. Tá? Mas dentro da luz visível, a gente pode dizer que a luz branca carrega dentro de si todas as cores. Não necessariamente, para ter luz branca, eu preciso de todos os comprimentos de onda. Se eu tiver apenas as três cores primárias, que é o vermelho, o verde e o azul, eu já consigo com elas formar a luz branca. Tá? Pesquisa aí na internet sobre o disco de Newton e você vai ver como ele foi o primeiro que trabalhou esse conceito de luz branca, tá? Através do prisma, etc. Tudo bem? Então vamos ver agora como se dá a formação de cor. Olha que legal. Quando a gente diz que um objeto é verde, aqui eu vou trabalhar com as cores primárias, tá? Para ficar mais fácil de entender, mas as cores secundárias seriam combinações desses três quadros aqui. Quando a gente vê um objeto verde, na verdade ele está absorvendo a parte azul da luz branca, tá? Ele está absorvendo a parte vermelha e está refletindo apenas o verde. Então ocorre a absorção, reflexão, absorção. Então a luz que chega nos nossos olhos é a luz verde, por isso que a gente enxerga o objeto verde. Aqui, igualmente, o objeto azul, ele vai refletir o azul e vai absorver as outras cores. É por isso que a gente enxerga o corpo na cor azul. E também aqui, com o objeto vermelho, ele vai absorver o azul, vai absorver o verde e vai refletir apenas o vermelho. Se fosse um corpo com uma cor secundária, ele ia refletir porcentagens dessas cores e absorver um certo percentual dessas cores também. E esse percentual que é refletido combinado vai dar as outras cores secundárias e as demais cores.
Tudo bem? Tranquilo? Então vamos voltar aqui um pouquinho e falar da reflexão total e da absorção total. No caso de um corpo branco, toda a luz é refletida, tá? Tanto a vermelha, quanto a verde, quanto a azul, tá? E a gente já falou que a combinação dessas três cores resulta na cor branca e por isso que te enxerga o corpo branco. No caso da absorção total, ela ocorre em corpos negros, tá? Se um corpo é totalmente preto, ele vai absorver todos os comprimentos de onda e ele não vai refletir nada. Por isso que te enxerga na cor preta, ou seja, ali a ausência de luz. Só para a gente pensar um pouquinho, num dia de sol, se você sai com uma camiseta branca, ela vai refletir muito da luz solar. Então a gente fala que é uma roupa mais fresca, porque na verdade ela está absorvendo quase nada de luz. E se você sai num dia ensolarado com a camiseta preta, ela vai absorver muita luz, tá? Praticamente toda a luz, provocando um aquecimento do tecido. Então a gente fala que a roupa preta, entre aspas, é uma roupa mais quente. Por que o vermelho, o verde e o azul são as cores primárias e não outras cores? É arbitrário? Na verdade, estudante, não é arbitrário. No fundo dos nossos olhos, nós temos células específicas para enxergar cor, que são os cones. Os cones carregam dentro de si pigmentos que são ativados, que são excitados quando eles são atingidos por determinados comprimentos de onda de luz. No caso de seres humanos, nós temos o pigmento na cor verde, na cor azul e na cor vermelha. E é assim que a gente sabe como um determinado animal enxerga, se um animal enxerga em tons de vermelho, ou se o animal enxerga em preto e branco, é quando você pega o olho do animal, faz um corte e analisa os pigmentos que tem ali na retina dele. Com isso a gente consegue definir quem é o daltônico. O daltônico é um indivíduo, geralmente do sexo masculino, em menor proporção do sexo feminino. Isso tem razões genéticas para isso acontecer, ligadas aos cromossomos sexuais. E nós temos informação genética para fabricar os três tipos de cone. Alguns seres humanos têm a ausência de um, de dois ou de três desses pigmentos, tá? Desses cones, ou ele tem esses cones, mas eles não funcionam adequadamente, ou eles existem em quantidade insuficiente. Esse indivíduo a gente chama de daltônico. Então, como ele não tem um, dois ou três dos pigmentos, ele vai ter uma deficiência na hora de enxergar as cores, ele vai ter dificuldade de distinguir duas tonalidades ou até duas cores diferentes. Ele pode enxergar da mesma forma. O daltônico, 100% daltônico, é muito raro. A pessoa que enxerga apenas em tons de cinza é muito difícil de encontrar na população. Agora já o daltônico parcial, que ele tem apenas a carência de um dos três cones, ele já é um indivíduo bastante comum. Você pode fazer um teste de daltonismo num exame de vista, ou baixando na internet você consegue ter uma noção se você é ou não daltônico. Então vamos fazer esse exercício do Enem. Parece difícil, mas na verdade não é. Então ele diz assim: muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricromática. Tem 3 pigmentos visuais na retina sensíveis à luz de uma determinada faixa de comprimentos de onda. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuam cor, estes são chamados como pigmentos azul, verde e vermelho, e estão associados à cor que causa grande excitação, a ativação. A sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação relativa dos 3 pigmentos. Ou seja, se estimulássemos a retina com uma luz na faixa de 530 nanômetros, o retângulo 1 no gráfico, não excitaríamos o pigmento azul. O pigmento verde seria ativado ao máximo e o vermelho seria ativado em aproximadamente 75%. Isso nos daria a sensação de ver uma cor amarelada. Já uma luz na faixa de comprimento de onda de 600 nanômetros, o retângulo 2, estimularia o pigmento verde um pouco e o vermelho em cerca de 75%. Isso nos daria a sensação de ver laranja avermelhado. No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos, conhecidas coletivamente como daltonismo, em que um ou mais pigmentos não funcionam perfeitamente. Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica que não possuísse o pigmento conhecido como verde, com as luzes de 530 nanômetros e 600 nanômetros,
na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria incapaz de... Então vamos analisar aqui o gráfico, tá? Nós temos aqui 3 curvas, uma linha mais forte que é azul, representa aí o pigmento de cor azul, que ele vai ter sensibilidade um pouquinho abaixo do 400 nanômetros até o 530 nanômetros, tá? Com um pico aí em 430, 440 nanômetros mais ou menos. A gente vai ter o verde, que ele começa ali do 430 mais ou menos nanômetros e vai até o 650 com um pico em 530. E esse pontilhado menor ainda, que é o vermelho, que começa do 450 e vai até os 700, com um pico em 570 aproximadamente. Então esses retângulos eles representam uma certa faixa de luz. O retângulo 1 é o 530 nanômetros e o retângulo 2 é o 600 nanômetros. O que o exercício está propondo para a gente é que a gente retire, que a gente ignore essa linha pontilhada do verde e analise o que vai acontecer. Tá? Então, sem esse pigmento verde, vamos analisar aqui as alternativas. A primeira alternativa diz assim: o indivíduo seria incapaz de identificar o comprimento de onda do amarelo, uma vez que não possui o pigmento verde. Aqui é uma coisa que a gente precisa entender com cuidado. O daltônico não é que ele não enxerga o amarelo. Ele não enxerga o amarelo da forma que as pessoas normais, que as pessoas que não são daltônicas enxergam. No entanto, ele vai enxergar uma outra cor, tá? Ou ele vai ter uma outra sensação visual, que ele aprendeu que aquilo é amarelo. De forma que se ele vê corpos que as pessoas normais identificam com amarelo, ele vai dizer também que é amarelo. No entanto, ele tem uma capacidade de distinguir os tons menor, tá? E ele pode se confundir vez ou outra, dizendo que é algo amarelo, quando na verdade é de outra cor, tá? Que as pessoas normais enxergam outra cor. Então, essa daqui está falsa, porque ele diz que ele é incapaz de identificar o comprimento de onda do amarelo. Repara que aonde é o amarelo, ali na casa do 550 nanômetros, se você prolongar o gráfico para cima, você tem pigmento vermelho. Tá? Então, se tem um pigmento ali, ele vai enxergar uma cor que não é amarelo, mas ele é capaz de identificar aquela tonalidade sim. Então, a A está falsa. Alternativa B: ver o estímulo de comprimento de onda laranja, pois não haveria estimulação de um pigmento visual. Bom, o laranja está ali na casa dos 600. De novo, ali no laranja, você pode ver que tem pigmento vermelho, ali na casa de 75%, como já foi falado no enunciado. Então ele é capaz de ver esse estímulo sim. Nos 600 nanômetros ele enxerga algo que não é o laranja, é algo para mais avermelhado, mas ele vê sim, ele já aprendeu que aquela tonalidade é laranja, então vez ou outra ele vai errar, mas ele consegue enxergar sim. Alternativa C fala que ele é incapaz de detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação dos pigmentos estaria prejudicada. Veja que o vermelho, que ele tem perfeitamente, ele passa pelo retângulo 1 e pelo retângulo 2, tá? Inclusive com a mesma intensidade, ali aproximadamente. Então não é verdade que ele é incapaz de visualizar estímulo nesse comprimento de onda. Tá? Ele consegue detectar sim. Isso nos dá a alternativa E. Ele é incapaz de distinguir os dois comprimentos de onda, o de 530 e o de 600, pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade. Então olha que interessante, tanto com luz do retângulo 1, 530 nanômetros, quanto do retângulo 2, na casa dos 600, o indivíduo daltônico sem o verde, ele enxergaria a mesma cor para essas duas tonalidades diferentes, ele seria incapaz de distinguir. Tá? Isso nos dá a alternativa E. Então muito obrigado pela companhia, estudante, essa foi a nossa aula de número 8. Não deixe de fazer os exercícios da plataforma, tá? Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, aqui embaixo tem um link, tá linkado à nossa plataforma e também um link para você instalar o nosso aplicativo no seu celular e poder ter acesso mais fácil às atividades, aos vídeos e às novidades que vão surgir por aí. Então até a nossa próxima aula de número 9. Até lá, falou!